Olá, queridos assinantes do nosso canal, do Igreja Batista Alvorada Fortaleza. Eu sou Ruth Pinho e eu estou aqui hoje para. Nós temos um bate-papo com o nosso pastor. Quem nos acompanha pelo canal deve saber que, recentemente, nós comemoramos 6 anos do pastorado do pastor Paulo Seabra, e foi um motivo de festa, de alegria para a nossa igreja. E nós tomamos a decisão de trazer esse registro aqui para que os nossos inscritos conheçam um pouco mais sobre o trabalho que ele vem realizando, porque tem sido um trabalho exitoso, um trabalho extremamente abençoado, e é importante que isso fique, seja do conhecimento de todos e fique registrado. Como a maioria de vocês deve saber, a nossa igreja já tem uma trajetória de 42 anos, por ela passaram alguns pastores que nos deram a alegria de fazer esse trabalho crescer, se desenvolver, se fortificar. E nos últimos 6 anos a gente tem tido a experiência de conviver com o pastor Seabra, estar sob a liderança espiritual dele, e temos vivido um novo tempo. E é importante, mais uma vez eu repito, que isso seja registrado aí para todos vocês, tá? Então eu queria agradecer ao pastor pela disponibilidade de estar falando conosco nesse momento, e dar uma oportunidade dele fazer a saudação aí para os nossos inscritos no canal. Em seguida, eu gostaria de fazer algumas perguntas rápidas para a gente ter um bate-papo descontraído, só para que a gente possa realmente mostrar a trajetória, a retrospectiva desses últimos 6 anos. Pastor. Muito boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria estar aqui e partilhar desse momento de ação de graças e de compartilhamento da nossa trajetória junto com os irmãos, né? A maioria acompanhou os nossos passos, outros mais novos chegaram, estão se unindo à nossa família espiritual, na IBA. Então, nós estamos juntos nesse caminho. Vamos, então, ouvir aí as perguntas da Ruth, vamos compartilhar, e ao longo desse tempo a gente vai trocando umas ideias, vai testemunhando da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Espero que seja um tempo bom para convivermos juntos. Ok, pastor. Eu queria iniciar a nossa conversa pedindo que o senhor fale um pouquinho sobre a sua experiência pastoral e fale também, por último, de como se deu esse seu trabalho que vem sendo desenvolvido aqui na Alvorada nos últimos 6 anos. Bom, eu sou crente há muitos anos, né? E entrei no seminário ainda muito novo. E neste ano eu estou completando 50 anos de formação no seminário e também 50 anos de vida pastoral. Nesse período, eu pastoreei 3 igrejas lá no Rio de Janeiro, sendo 2 em regime assim de apoio por igrejas que estavam passando algumas dificuldades, e uma eu fui pastor durante um bom tempo. Depois me tornei secretário adjunto da Junta de Missões Nacionais e, depois de algum tempo, me tornei secretário-geral da Junta de Missões Nacionais, substituindo o pastor Samuel Mitch. Passei vários anos na Junta de Missões Nacionais e, em 1984, eu vim para Fortaleza, para ser pastor da primeira Igreja Batista de Fortaleza. Fiquei lá também um bom par de anos, né, quase 12 anos. Depois dali, eu fui trabalhar no Colégio Batista, sendo diretor de recursos humanos, e também montei uma empresa e me distanciei do pastorado da igreja, fiquei como membro da igreja, fiquei como professor da escola dominical durante algum tempo, e depois fui chamado pela junta da nossa convenção para assumir a secretaria executiva do campo. Fiquei um bom tempo ali também com os irmãos, como secretário executivo da convenção, e depois, então, me dediquei como missionário da própria convenção para ajudar as pequenas igrejas que estavam passando por dificuldades, às vezes divisões, né? Então, ajudei a igreja do Henrique Jorge, ajudei a igreja do Zé Walter, ajudei a igreja do Passaré, ajudei a igreja da IBEC, né? Ajudei essas igrejas e elas se tornaram autossustentáveis e convidaram seus pastores e seguiram em frente. Por fim, a Igreja Batista Alvorada passava um momento meio difícil e convidou a Cibuc para dar o apoio, e a Cibuc, então, me designou para lá, me apresentou a igreja me convidou,
e eu fui lá ajudar os irmãos nesse processo de restauração, de recuperação de algumas coisas que precisavam ser organizadas lá. Eu fui ajudar. E desde esses últimos 6 anos eu estou lá. E Deus tem me abençoado tanto, tenho aprendido tanto com aquela igreja, tenho sido tão inspirado por Deus naquele lugar, que eu sou grato a Deus. Essa trajetória assim por cima, né? Tenho 2 filhos e 4 netos, né? São crentes, participam da vida da igreja. Sou casado com a Deusilene. É uma bênção grande, né? Então, essa é uma trajetória para os irmãos terem uma ideia, nos passos largos, como é que eu vim parar no Ceará, né? Eu sou de Petrópolis, no estado do Rio, sou lá do Rio de Janeiro, né? Fui criado no interior de Minas Gerais, então já sou um cidadão meio que identificado com várias regiões do Brasil. Na época de missões nacionais, eu viajei o Brasil todo, pregava em todos os estados, em todas as convenções, em várias igrejas da nossa denominação, de modo que eu conheço bem o Brasil em vários aspectos e sou grato a Deus porque vim parar aqui e aqui estou pela chamada de Deus e sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de servir lá na Igreja Batista Alvorada. Que bênção, pastor. E lá se vão 6 anos, né? Foi no dia 17 de setembro de 2017, né? Exatamente. Nós tivemos a Completou agora 6 anos. oportunidade de agora, no último dia 17 de setembro, também comemorar esses 6 anos. Mas eu queria que você falasse um pouco para os nossos inscritos no canal, para que eles entendam um pouco. O senhor falou que a igreja está com algumas dificuldades e o senhor chegou com a missão, né, de nos ajudar. Eu queria que o senhor falasse quais foram as primeiras providências que o senhor tomou quando chegou na igreja, no que diz respeito à reestruturação eclesiástica, à organização administrativa. Quais foram as providências que o senhor tomou inicialmente? A Igreja Batista Alvorada, ela tem um patrimônio muito bom. Ela foi construída com grande parte de apoio dos missionários americanos, né? Dos irmãos da Outra América, e também os irmãos aqui internamente fizeram um esforço muito grande. Então, eles têm ali boas propriedades, são praticamente 3 propriedades que se formam em uma só, um templo muito bom, um templo para 450 pessoas. A igreja é muito boa, assim, como patrimônio. Estava passando por uma dificuldade porque os documentos estavam incompletos, né? Tinha alguns documentos que ainda estavam em nome do antigo proprietário, outros ainda estavam em nome da outra convenção. E assim a gente entendeu que devia incentivar a igreja a legalizar essa documentação, o que agora já está pronto, graças a Deus. Toda a documentação foi concluída, tudo foi organizado, né? Temos também alguns terrenos que estão sendo utilizados por igrejas filhas, que também passaram por dificuldades, e nós ajudamos a organizar, a estruturar, e agora estão caminhando bem, graças a Deus, com seus obreiros. Então, foi um momento muito bom. E tínhamos também a Praia do Futuro, a nossa congregação, que passou por altos e baixos, mas agora também está muito bem atendida por um casal de missionários, e eles vão até no domingo próximo realizar um batismo lá de um novo decidido, um novo convertido. Mas quando eu cheguei lá na nossa igreja Alvorada, embora ela tivesse uma propriedade muito boa, um espaço muito bom, a igreja estava muito sofrida porque tinha passado por algumas dificuldades. A igreja se dividiu, ela de fato passou por uma experiência de divisão. Então foi um trabalho assim de cuidar da igreja, cuidar dos irmãos, tentar encontrar um caminho para que a gente pudesse estabelecer a harmonia, a confiança, a cooperação. Então o tempo passou, as coisas foram melhorando pouco a pouco e nós fomos compreendendo ali o trabalho do Espírito Santo no coração da igreja. Só que no meio desse momento, quando a gente estava engrenando uma recuperação, veio a pandemia. Então, a pandemia desestruturou nosso trabalho, a gente teve que fechar, ficamos em lockdown muitos meses, né? Transmitindo o culto pela internet. Nesse meio tempo foi bom, porque o canal da internet também cresceu bastante, mas a igreja sofreu. Terminada a pandemia, voltamos. A igreja começou novamente a
a superar as dificuldades, a crescer, e segundo, a pandemia. E aí, outra vez, dificuldades, né? Então, agora, passada essa fase das pandemias, eu acredito que a igreja está bem pacificada, é uma igreja amorosa, é uma família abençoada, é o corpo de Cristo com toda a consciência. Eu acho que nós experimentamos hoje um momento abençoado na vida da igreja. A igreja está caminhando, está crescendo, muita gente nova chegando, muitas pessoas se unindo a nós, né, para ajudar na edificação da Igreja de Cristo naquele lugar ali. Então, foi uma trajetória muito abençoada. Nesse período, nós contamos com muita liderança, a liderança, embora pequena, muito dedicada, muito forte, e deu um apoio muito bom, nossa diretoria, o corpo diaconal, e alguns irmãos também, já da velha guarda, muito dedicados, que cooperaram bastante para a gente conseguir avançar. Sempre senti muito carinho da parte da igreja, muito respeito, muito apoio, muito incentivo. Então, foi um momento bom. E nesse período, a gente traçou um plano bom para a Escola Bíblica Dominical, criou os grupos pequenos, desenvolveu o encontro de casais, e trabalhou no Ministério da Música de uma maneira assim, mais especial. Os cultos são celebrados com espiritualidade, com alegria, uma igreja boa, né? Acredito que nós estamos vivendo um tempo bom, um tempo agradável espiritualmente, um tempo em que a gente sente a bênção e o poder de Deus sobre a gente, né? A unção do Espírito. Acredito que vivemos um momento bom. Outra coisa boa que nos aconteceu foi uma aproximação da convenção. A igreja agora é muito próxima da convenção, inclusive a convenção das nossas igrejas, ela se reúne nas dependências da nossa igreja. Pode que a gente pode abrigar a própria convenção no nosso patrimônio lá. Isso é uma coisa boa e a gente se sente feliz e honrado em poder cooperar, né? Em geral, a igreja vive um momento bom, está caminhando bem. Acredito que o futuro dela é um futuro brilhante. Estou muito esperançoso de que ela recuperará aquilo que ela era no passado, com possibilidades até de se desenvolver mais ainda. Ruth? Muito interessante esse relato que mostra, né, que a igreja realmente tá conseguindo crescer, né? Foi um período também de amadurecimento muito grande que nós temos passado. Eu queria que o senhor colocasse para a gente, fazendo assim um contraponto entre a igreja que o senhor encontrou e a igreja que nós temos hoje. Quais são os avanços que o senhor consegue identificar em nível de organização, em nível administrativo, em nível eclesiástico, em nível espiritual? Como é que o senhor vê esse antes e depois da igreja? Acredito que a igreja avançou muito na sua estrutura física, né? Ela teve algumas reformas importantes, algumas ampliações, algumas readequações, né? Trabalhamos muito no que diz respeito à estrutura, troca de fiação, troca de muitas coisas que precisavam ser ajustadas, né? Então, do ponto de vista físico, a igreja cresceu, a igreja se organizou melhor. Mas o que eu mais gosto é o fato de que a igreja se tornou cada vez mais afetuosa, a igreja é amorosa, a igreja é cooperativa, a igreja é espiritual, a igreja é uma igreja que ora, temos vários grupos de oração, a igreja é uma igreja que tem amizade, pessoas amigas, pessoas que convivem com harmonia entre si. A igreja também é uma igreja assim, que ama a palavra, ela gosta da palavra, ela admira a palavra. A nossa igreja é muito comprometida com a palavra, comprometida com o empenho em buscar a liderança do Espírito Santo, entender que nós não somos pessoas de conflito, de disputas, nós somos pessoas que buscam uma unidade no reino de Deus, na liderança do Espírito, na submissão ao Senhor, no amor à palavra. Então, somos uma igreja hoje que eu digo que a gente evoluiu nesse sentimento de buscar mais comunhão, mais união. Então, superamos muitas diferenças, muitas dificuldades, e hoje eu sinto uma igreja mais unida, uma igreja mais amorosa, mais voltada para realizar o propósito de Deus,
não só como igreja, mas como pessoas, como famílias, né? Eu sou muito grato a Deus. Foi uma trajetória boa. Eu digo que, ao final desse tempo, eu encontro uma igreja melhor do que aquela que eu encontrei lá no passado, tão sofrida, tão abatida. Hoje é uma igreja mais vitoriosa, mais triunfante, mais alegre, sem ufanismo, sem oba-oba, não tem isso. A igreja, ao contrário, é uma igreja humilde e, na presença de Deus, ela se sente comprometida. É uma igreja que ama a obra missionária, é uma igreja que contribui para missões, é uma igreja que sustenta missionários, é uma igreja que tem uma consciência de missão. Então, é uma igreja boa. Eu me sinto amado na igreja como pastor, me sinto que as ovelhas do Senhor que estão sob meu cuidado são ovelhas muito amigáveis, muito amorosas, muito próximas, né? Criam um ambiente de muita comunhão. Eu me sinto feliz. Eu vejo a igreja hoje caminhando para uma maturidade cada vez maior, um crescimento sustentável, uma sustentação financeira, uma sustentação de trabalho voluntário de todos os irmãos. Eu vejo uma igreja abençoada pelo Senhor. Então, não que seja uma questão do pastor, foi uma trajetória nossa. Caminhamos como povo de Deus e chegamos até aqui. Desejamos continuar caminhando como povo de Deus até o lugar que Deus tem separado para nós na história, né? Vamos dar esse passo e, pela graça de Deus, vamos ver o cuidado de Deus se manifestando em cada passo que a igreja der. Nós escolhemos até um bordão para a igreja no passado, né? A igreja deve ser um lugar de bênção. E ela tem sido um lugar de bênção, porque muitas pessoas chegam ali quebradas, abatidas, feridas, sofridas, e ali encontram guarida, encontram amor, encontram carinho, encontram respeito, encontram ajuda e são restauradas pela graça de Deus. Então, eu sou grato e vejo a igreja caminhando, unindo-se cada vez mais ao Senhor e submissa à liderança do Espírito Santo, sempre baseada na sua santa palavra. É verdade, pastor. Nós temos experimentado um tempo muito proveitoso, né? Muito exitoso. É claro que a sua liderança foi imprescindível para isso, mas temos muitas pessoas que realmente têm contribuído, têm apoiado o seu trabalho, têm realmente trabalhado para o crescimento da igreja. Isso é muito importante. É um sentimento de corpo, né? Bem consolidado, e nós só temos a glorificar a Deus por isso, né? E esperar que venham mais 6, 12, 24, né, anos realmente Tá de bom? crescimento, É de verdade, desenvolvimento, né? É verdade, né? de Aí eu vou relacionamento ter, vou para ter que todos me nós. rivalizar com Matusalém, né? Mas, Ruth, você disse uma coisa certa. Não é obra de uma pessoa, é obra de uma equipe, de um grupo, de um corpo, o corpo de Cristo. E todos nós, quando somamos nossas vidas, nós criamos uma sinergia espiritual muito grande. Então, a nossa igreja é uma igreja abençoada, porque ela está conseguindo fazer isso. É uma igreja cuja alma é uma alma bonita, é uma alma jovem, uma alma alegre, é uma alma que louva. Embora nós tenhamos muitos irmãos com certa idade, mas a igreja tem uma jovialidade espiritual. É uma igreja que reúne agora um bom número de jovens, de adolescentes. Ainda no domingo passado estreou um coral de crianças. Isso tudo é motivo de louvor e gratidão a Deus, né? Porque são coisas que a gente vai vendo bonito, uma jovem lá pela primeira vez tocando a sua flauta, outro toca um violino, outro toca um piano, e assim vai crescendo, vai formando uma comunidade de louvor, de adoração, que vai conduzindo a igreja nesse momento especial de louvor, de adoração, né? Então, a gente é grato a Deus por esse conjunto da obra. Não é de uma pessoa, não é de uma direção, é o conjunto da obra. E Deus nos deu o privilégio de participar desse conjunto. Eu tenho a minha responsabilidade, você mesmo tem a sua responsabilidade, né? Cada um tem a sua responsabilidade, cada um desempenha a sua tarefa, e na soma de tudo isso, o nome do Senhor é exaltado, é glorificado, né? Essa é a nossa visão, é a nossa compreensão,
E é nessa direção que a igreja toda está trabalhando, está unida, está caminhando, né? Porque ela quer que Deus seja glorificado naquele lugar. Amém. Eu não sei se o senhor quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu estou muito satisfeita com esse bate-papo, né, que nós estamos tendo aqui, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da nossa intimidade. O motivo desse bate-papo, dessa entrevista, é a celebração desse período, e é uma característica da nossa igreja, ela gosta muito de celebrar, né? Isso já está na nossa cultura, a celebração, a comunhão, isso tem sido uma marca nossa. A gente não gosta de deixar nenhum momento especial passar desapercebido, passar saindo do nosso foco, do nosso radar, e a razão de nós estarmos aqui é justamente isso, é celebrar, agradecer a Deus, agradecer também ao Senhor por esse trabalho que está desenvolvendo conosco, e deixar isso aqui para que futuramente jovens, crianças, membros da igreja entendam a nossa história. Nós já tivemos a oportunidade de fazer há um tempo atrás alguns vídeos falando um pouco da nossa história, e aqui é uma continuidade, né? É uma celebração e é uma continuidade do registro da nossa história, isso é muito importante, essa memória, nós saber quem nós somos, né, o que fomos, o que fizemos e como nós estamos e queremos ser no futuro. É muito bom também, Ruth, lembrar que a gente é muito ligado à denominação batista, né? A gente dá muito apoio à convenção, aos eventos, né? Nossa igreja está sempre de portas abertas para receber a convenção, para ajudar nas celebrações necessárias. E a gente se sente honrado com isso. E eu queria aproveitar também para convidar as pessoas que vão ver esse vídeo, que vão tomar conhecimento dessa entrevista, queria convidar para você vir conhecer a igreja, vir estar conosco, celebrar, participar dos nossos cultos, aos domingos sempre 10h15 da manhã e à noite 7 horas da noite. E temos a escola dominical às 9 da manhã, tem classe para os seus filhos, tem classe para a terceira idade, tem classe para adultos, para jovens, para adolescentes. Então, nós te convidamos, venha ver, venha conhecer nossa igreja, venha nos conhecer, né? E venha trazer o seu coração cheio de paz e de alegria para se unir ao nosso, para que juntos possamos louvar o nome do Senhor, buscar andar nos retos e santos caminhos do Senhor, porque Deus sempre fala que se a gente anda nas veredas dele, a gente encontra os caminhos da felicidade, né? Deus abençoe aos que estiverem nos acompanhando de alguma maneira nos dias futuros. Obrigado, Ruth, pela gentileza da entrevista. Obrigado, Dilson. E, da minha parte, estou à disposição e feliz por estar podendo participar desse momento tão agradável. Ok, eu que agradeço, pastor, agradeço também ao Dilson que está colaborando conosco aqui nessa entrevista. Eu queria deixar, né, a nossa gratidão também aos inscritos do nosso canal, que nos acompanham fielmente, que vocês possam também estar divulgando esse canal para que mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho que o pastor profere todo domingo, que possam ser abençoadas pelas orações também que nós fazemos nos cultos de quarta-feira, e em breve a gente vai ter mais oportunidades aqui de estar conversando, tá bom? Tchau para vocês.